Olá, estamos aqui com mais um podcast. Vocês estão vendo, né, como eu disse para vocês, nossa nova temporada vem aí toda reformulada. Vocês já viram nas outras entrevistas. E hoje está com a gente aqui o deputado Rodrigo Delmasso. Deputado pastor Rodrigo Delmasso, né? Pai, pastor, deputado. Você é formado em quê? Esqueci. Tenho 3 formações. Sou formado em gestão pública, administração e minha primeira formação foi tecnologia e processamento de dados, que hoje é ciência da computação. Perfeito. Então é um prazer ter você aqui, Delmasso. Ô, Bispa, obrigado pelo convite, viu? E a todos que estão nos assistindo também nesse podcast. Isso mesmo. Gente, só que é interessante que a gente conversa muito nos bastidores e é um tema que está muito em alta, né? Violência doméstica, feminicídio. E eu sei que você é o autor da lei Observa Mulher, não é isso? Explica pra gente o que é isso, Delmasso. Exatamente, Bispa. Bem, Brasília tinha uma característica muito forte de violência doméstica, disso acontecia em muitos lares aqui do DF. E aí, nós acabamos de apresentar um projeto de lei na Câmara, que depois foi aprovado e virou lei, que cria um observatório, tá certo, de informações de violência contra a mulher. Qual é o objetivo desse observatório? O objetivo é fazer um mapeamento de onde essas violências acontecem, quais regiões administrativas acontecem, para que possa-se, primeiro, ter ações tanto de repressão, quanto também de prevenção. A repressão, onde a polícia militar e a polícia civil vai atuar, e a prevenção, onde as áreas de educação, a própria Secretaria da Mulher, pode atuar na educação dos homens, principalmente no que se refere ao tratamento com a mulher. Então, o Observa Mulher foi lançado em 2019. No final de 2019, a nossa lei foi aprovada na que a gente chama de Semana da Mulher, em 2019, e o governador Ibanez acabou sancionando. Fomos o primeiro estado brasileiro a ter um observatório focado somente para a mulher. Então, gente, olha só, são tantas leis, né? Vocês estão tão envolvidos na política e a gente, às vezes, eu sou psicóloga, envolvida na igreja, em cuidar de pessoas, mas isso é algo muito importante que precisa ser falado. Às vezes você está aí passando por alguma dificuldade. Aqui em Brasília existe é o Observatório da Mulher. Então, aonde fica, Delmasso? Bispo, é um observatório e fica vinculado na Casa da Mulher Brasileira, e ele também é um observatório virtual, onde todos nós podemos acessar, que é simples, é chamado observatoriodaMulher.df.gov.br. O que é mais interessante, Bispo, que esse observatório ele destacou, e que, inclusive, o nosso mandato acabou ajudando também, é que a grande maioria das mulheres não denunciam as violências que elas recebem por medo de perder o marido, de perder quem está ali dando suporte financeiro, certo? E acabam não denunciando. Com isso, em parceria com a Fundação Assis Chateaubriand, que é do Correio Brasiliense, foi criado um programa chamado Todas Elas. Esse programa, Bispo, ele qualifica as mulheres que foram vítimas de violência a se tornarem empreendedoras, a buscarem o microcrédito e a terem a sua independência financeira. Por quê? Foi identificado, como eu disse, que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica muitas vezes não denunciam por medo de perder o seu sustento dentro de casa. Elas não denunciam, não. E sabe aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Tem gente que fala isso. Isso é uma coisa que é muito forte na nossa cultura, né? Eu falo isso porque nós ficamos 14 anos na Ceilândia, né? E Ceilândia é uma área onde tem muita violência, as pessoas, né, de menor renda. E quantas mulheres chegavam na nossa igreja pedindo ajuda, que a gente fizesse algo, e nós, como pastores ali, naquela hora ali, eu não era psicóloga, eu estava, né, uma pastora voluntária, a gente orientava e fortalecia a mulher para que ela fosse na delegacia e ela denunciasse. E a gente acompanhou vários casos. Incrível, 90%, até mais, 95% não tem coragem. Verdade. Não tem coragem, porque ela não tem coragem, ela tem uma expectativa de que o homem, né, vai mudar. E realmente, se você for perguntar para mim assim, como uma mulher de Deus,
Eu acredito até o fim que uma mulher tem que lutar pelo seu casamento. Mas existem casos de agressão, existem casos em que é reincidiva que não tem mais o que fazer, né? Aí você tem que tomar muito cuidado. Você precisa de um acompanhamento psicológico para você saber o nível. Isso. E eu acredito que o poder de Deus é transformador. Você sabe, Também, você é pastor, a gente vê o que o poder do Espírito Santo pode fazer na vida da pessoa. E é verdade. Mas aí é uma decisão pessoal da mulher. Porque o que vai acontecer? Ela chega, aí ela fala assim, mas o meu pastor mandou eu não denunciar. Falou para mim fazer campanha. Na realidade, assim, qualquer ser humano, né, sofre qualquer tipo de violência, ele precisa denunciar, assim. Porque, assim, e uma coisa, Bispa, que o Observatório da Mulher detectou, com base das informações que foram repassadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, é que a grande maioria dos homens que violentam as mulheres, eles estão repetindo um comportamento. Porque eles viram na sua infância seu pai ou viram homens agredindo mulheres. Olha que e aí eles acham que isso é uma forma de tratamento normal. E o que é interessante é que a gente acha que só a violência física ela deve ser reportada. Mas não. Existe uma violência que hoje está muito presente na vida da mulher, que é a violência patrimonial, que é o grande receio das mulheres denunciarem. A violência patrimonial é onde o homem não deixa, Bispo, a mulher trabalhar para que ela tenha independência. Independência financeira, para pagar suas contas, para fazer para comprar o que ela acha. E muitos homens ficam com as mulheres, em tese, né, debaixo da sua tutela, para quê? Não, você não precisa sair de casa, você não precisa trabalhar, você vai ficar cuidando de mim, dos meus filhos e pronto, acabou. Isso também é considerado um tipo de violência, né? No Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, isso é considerado uma violência patrimonial. Por quê? Porque a mulher ela tem que ter o direito, certo, de constituir o seu patrimônio. Você está falando algo aí muito interessante. Vamos lá, olha que linha tênue. Essa questão aí do patrimonial, que a mulher ela tem direito, já não pode ir para o viés da feminista? De ser feminista? Então, mas aí é que é interessante, né? A mulher ela tem o direito de ganhar o seu dinheiro? Tem. O feminismo defendido pela esquerda, ela diz que a mulher ela precisa ser independente. Isso eu quero que e deixar isolada. Bem claro. Isso aí. Pronto, é isso porque eu já ouvi muito assim. Exatamente. Não, eu tenho que ter a minha independência. Eu sou uma mulher, né? Eu sou psicóloga, eu sou dentista, eu sou casada há 18 anos, estou há 20 anos com o Lucas e eu trabalho e eu ganho meu dinheiro. Eu tenho a minha independência, mas eu estou alinhada na missão do meu marido. Exatamente. Essa é a diferença. O meu marido, isso é muito importante vocês entenderem, isso que o Damaso está falando é muito importante, porque isso aqui é um viés, que é uma interpretação. A mulher ela tem que estar na missão do marido dela. Eu estou na missão do meu marido. O que é submissão? Muita mulher acha que submissão é ser pau mandado do marido. E sabe o que é submissão? Estar na mesma missão. Então, Lucas, eu estou na missão do meu esposo. Agora, estar na missão do meu esposo, ele me permite trabalhar, ele me permite me arrumar, ele me permite ser uma mulher bonita, me cuidar. É diferente. A questão das feministas, isto é o quê? Você não precisa de homem para nada. Correto? Exatamente. Tô certa? Exatamente. E aí, Bispa, essa linha tênue que é importante a gente separar, porque é o seguinte, o movimento de esquerda que defende o feminismo, certo? Diz o seguinte, olha, as mulheres elas precisam ser independentes e elas usam esse discurso da violência doméstica justamente para ter essa ruptura da relação homem-mulher. E, como a senhora muito bem disse, né? A Bíblia nos diz que a mulher precisa estar submissa ao homem. É uma coisa que é bem interessante, a gente precisa saber dividir. Submissão não é ser subjugado. A submissão está debaixo da mesma missão, que é interessante. Não é nem debaixo, é na mesma missão. Exatamente. Quando eu casei, meu pai fez meu casamento. E ele falou, uma da declaração que nós, que somos pastores, fazemos com as pessoas que nós vamos casar é: eu, fulano de tal, comprometo a ser companheira, amiga, a estar, a ser submissa. E tem mulheres que já falaram assim, eu não falo que eu sou submissa. Eu falei, mas ser submissa não é estar debaixo ser pau mandado do seu marido, não. É se comprometer a estar na mesma missão. Porque quando você está na mesma missão do seu esposo, o casamento persiste. E você paga o mesmo preço que ele paga. Perfeito. Não é? E paga o mesmo preço que ele paga. E agora, isso não quer dizer que, você falou aí, ser subjugada. E é o que a violência patrimonial é o seguinte, é o homem subjugando a mulher.
que ela não pode, por exemplo, ter o seu dinheiro, que ela não pode ter o seu trabalho, que ela não pode se formar, que ela não pode, por exemplo, frequentar uma faculdade, enfim. Então, essa violência ela é muito presente, infelizmente, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. E o que é interessante é que o que isso reflete, sabe, Bispa? Que é uma coisa, olha que... quando eu fui membro da CPI do feminicídio na Câmara Legislativa, isso reflete o seguinte: a maioria das mulheres não denunciam porque tem medo de perder ali o seu sustento. Mas também o Estado acaba não fazendo o seu papel, que é criando uma rede de proteção para essa mulher. Por exemplo, o que o Estado faz para uma mulher que apanha dentro de casa, que o marido é bêbado, drogado, enfim? Como é que o Estado vai alcançar essa mulher para que possa dar essa independência financeira a ela, para que ela consiga fazer essa denúncia e sair, muitas vezes, desse relacionamento que é um relacionamento viciado. Abusivo, né? Abusivo, certo? O que o Estado? Então, por isso, a rede que foi criada, essa rede por meio do Observa Mulher, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, e aqui em Brasília nós replicamos esse plano, eu apresentei um projeto de lei que cria o Plano Distrital de Enfrentamento ao Feminicídio, está em tramitação na Câmara, com investimento, Bispo, de emendas parlamentares. Só nesses 2 anos foram 2,5 milhões de reais investidos nesse projeto chamado Todas Elas, que já qualificou 4.500 mulheres, e todas elas, olha isso, todas elas foram vítimas de algum tipo de violência doméstica. Certo? Aqui em Brasília. Então, e detalhe, a gente mudou aqui a primeira pergunta que eu ia fazer, porque é importante vocês saberem. Ele é casado, né, com a Dani, e são 3 filhos. Ele tem um menino, que é o Dudu, que é o mais novo, né, e é o mais novo, e 2 meninas. Então, ele é cercado por mulheres, né? Delmasso cresceu com a mãe, né? Você tem a história, já deu o testemunho dele, ele não é o pai ausente. Então, ele foi cercado. Então, está muito envolvido em você a questão, as mulheres perto de você. Você consegue ter bons relacionamentos. Sim, isso é verdade. Então, você realmente levantou a bandeira da mulher. O que eu acho interessante é que muitas pessoas dizem o seguinte, que a bandeira da defesa da mulher tem que ser só de mulheres. Eu quis quebrar esse ciclo. Na realidade é o seguinte, a bandeira da defesa da mulher, ela tem que ser de todos. Os homens precisam também defender políticas públicas para mulheres, com mulheres e de mulheres. Aí, no caso, as mulheres fazendo para as mulheres, né? Por quê? Porque a mulher é um ser humano e precisa ser respeitada como tal, certo? E não é só porque a mulher ela é mulher que ela tem que ser discriminada, que ela tem que ganhar menos. Hoje, infelizmente, nós vemos esse tipo de violência no Brasil. Mulheres, por exemplo, que ocupam o cargo de executivo em grandes empresas, ganham 30% menos do que os homens. É mesmo? 30% menos do que os homens. Só que ocupam o mesmo cargo. O CEO de uma empresa X e o CEO de uma empresa Y. E não tem nada a ver, né? Porque a mulher, ela é competente. E às vezes até mais. Eu concordo. Teve uma vez eu conversando com alguns amigos e teve uma fala que eu achei totalmente desproporcional. Eu falei, gente, é um absurdo. A mulher exerce a mesma função. Muitas vezes a mulher ela até trabalha muito mais do que o homem, certo? Que ela é mais detalhista, ela consegue mais resultados do que o homem e ganha menos. Aí uma pessoa me respondeu, claro, ela ganha menos porque se ela ficar grávida, ela vai ficar afastada 6 meses. Eu falei, uai. Ou seja, só tipo por causa... uma punição. É uma punição, quer dizer que se ela um dia ficar grávida, ela vai ser afastada por 6 meses, ela tem que ganhar menos por causa disso? De jeito nenhum. Gente, quantas mulheres a gente já viu que ocupam cargos altos em empresas, ficam grávidas, trabalham de casa, com o menino no colo, certo? E ainda mais, tem que cuidar do marido chato ainda dentro de casa, certo? E dão resultado, certo? Então, eu acho que esse tipo de violência, que essa violência verbal, né, como falamos, também precisa ser banida da nossa sociedade. Mas a gente também tem que entender o seguinte, eu aqui não estou fazendo um discurso feminista. Isso, né? Muito cuidado, porque como psicóloga, a gente trabalha muito essa questão, Delmasso, que quando uma mulher, em alguns casos, ela é agredida, ela também tem a participação dela, ela provocou. Existem os casos em que não acontece, tá? Eu concordo, como você colocou aí. Você falou, é um levantamento, uma estatística de que a maioria dos casos de violência doméstica são comportamentos repetitivos. Quer dizer, e isso é muito verdade. Por exemplo, os meus filhos, o que eles veem aqui na minha casa?
E meus filhos, eu tenho um filho de 13 e tenho um filho de 16. Eles são loucos para casar. Eu tenho um de 12, vai fazer 13. Eles são loucos para casar. Casar cedo. Eles querem casar com... Falam que até 20 anos há uns 2 casados. E eu falo, vocês estão doidos? Para quê? E aí, mãe, você não quer que eu caso? E é interessante isso, porque... Por que meus filhos querem casar? Olha isso. Porque eles veem que é bom. Tá, gente? Olha que interessante. Eles veem o pai e a mãe... Lógico, eu não sou perfeita, eles já viram a gente discutir, já viram brigas, mas eles nunca viram agressão, gritos, aquelas... Nada disso. Nós aprendemos. Eu, Lucas, eu não estou dizendo que a gente não briga. Eu já contei para vocês aqui nas temporadas passadas as dificuldades, as situações. A gente briga, eu não sou perfeita, ele também não é. Mas eles veem os avós, né, muito bem casados, 46 anos de casado eles têm. Então, o ambiente em que eles vivem é um ambiente que propicia você ser casado. Agora, pega o que tem hoje, Delmaço, de mulheres que não querem casar e que não querem ter filhos. Gente, é assustador. Nada contra, tá? Eu não tô aqui para falar que você tem que casar e que você tem que ter filho. A mulher tem que escolher, né? Lógico, se for pedir a minha opinião, eu vou dar a minha opinião, mas é um direito. Agora, é assustador porque quando Deus nos formou, ele formou a mulher por um papel. Formou a mulher para ser companheira idônea, para ser mãe. Tá na Bíblia, gente, tá em Gênesis. Você pega lá, quando Deus tira da costela de Adão e forma a mulher, porque ele falou, não é bom que o homem esteja só. E ele constitui uma família. Não, então, se eu não tiver só, ele faz besteira. Exatamente. Se fosse para ser assim, ele não construiu, ele não tinha formado a mulher. Então, é uma questão... Eu defendo aquilo que a Bíblia escreve. O que está na Bíblia. Aí, assim, eu acho um absurdo, tá? Minha opinião. Olha só que interessante. Porque, cara... Eu fico pensando assim, o que seria da minha vida de não ter filhos? Aí eu fico pensando, quantas mães, quantas mulheres querem ter filho e não conseguem? E olha só que interessante a senhora falando, né? Que hoje o Davi e o Gabriel querem casar cedo porque olham a referência de vocês. Eu, por exemplo, eu não queria casar. Eu tinha uma resistência enorme. Por quê? Porque eu vi o sofrimento da minha mãe com a separação do meu pai, certo? E eu falei, eu não quero repetir isso, esse sofrimento para ninguém. O que me fez restaurar a vontade de casar, a vontade de constituir uma família, foi a igreja, certo? Foi quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a me libertar sobre isso. E a igreja... Mudou a sua visão. Não, a igreja... eu comecei a ver outros padrões de casamento, do bispo Rodovalho mesmo, né, e da bispa Lúcia. Falei, poxa, que legal, né? Tem pessoas que são felizes no casamento, porque eu vivia uma realidade em que minha mãe amou meu pai demais, até a morte dele, certo? E sofria muito com isso. Eu falei, gente, eu não quero repetir isso para a minha vida, eu não quero repetir isso. E quando eu me converti, foi a igreja que devolveu isso para mim. Se hoje eu tenho uma família, eu sou casado, tenho 3 filhos, eu devo primeiro a Deus e à igreja. Porque foi a igreja, é que eu falo, né? Quando a família falha, a igreja atua. E a falha não foi porque o fulano e o Beltrano quis falhar. Não, aconteceu, teve uma situação ali que houve essa ruptura no casamento do meu pai com a minha mãe, mas houve uma falha da família. E foi a igreja que restaurou isso dentro do meu coração. E digo o seguinte, bispa, a senhora falando das mulheres, quantas mulheres não querem casar porque viram violências acontecendo dentro de casa? Isso, perfeito. E não querem isso para a sua vida. Não querem isso para a sua vida. Mas é aí que entra o papel da igreja. Exatamente. Que a música do Fernandinho, Uma Nova História, Deus tem para mim. E Deus tem uma nova história para a gente. Quando você deixa, né, o Espírito Santo tomar conta de você, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele te transforma numa nova criatura. E é o que eu falei para você, é o que eu vi na Ceilândia, nos 14 anos que eu fiquei lá, né, na frente da igreja, quantos homens, quantas mulheres chegaram com essa mentalidade? Eu não quero casar por causa da história familiar. E aí a igreja foi mudando, Jesus foi transformando esse pensamento e hoje eles são casados, hoje eles têm filhos, hoje eles têm as lutas deles, mas eles conseguiram quebrar aquele padrão de comportamento. E exatamente, é quebrar esse padrão de comportamento que é o papel da igreja, né? Que é você, aquilo está em Romanos 12:2, né? Que é você não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da sua mente. Quando você faz esse tipo de transformação,
você muda o padrão de comportamento. Mudando o padrão de comportamento, você muda os seus sentimentos, até a forma de você decidir, você muda e as suas atitudes mudam também. E, bispo, eu vejo assim, sobre a questão da importância do papel da igreja no combate às violências, né? Porque se a gente for ver, toda violência ela acontece, na minha visão, porque a família falhou. Falhou ou na educação, ou porque abandonou, ou porque houve algum tipo de ruptura, enfim. E a igreja é quem restaura tudo isso. A igreja é quem restaura a identidade, a igreja é quem restaura a autoestima, a igreja, por meio da igreja, você restaura qual é a importância do outro, né? O amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não quer ser agredido, não agrida. Gentileza gera gentileza. Essas frases, muitas vezes a gente escuta aí fora de efeito, a gente aprende, claro, a sociedade deveria viver assim. E aí entra uma coisa que a gente combate muito, né, bispo? E a gente estar na política para isso. Existe um movimento que quer destruir, sim, que quer destruir a família. Nesses últimos 4 anos, você defendeu muito isso. Exatamente. Renan, eu lembro da última campanha que a gente foi para a rua, a nossa camiseta... Em nome da família. Em nome da família, né? Foi muito interessante. Pessoas, né, aderindo ao movimento até hoje. Por quê? Porque você é a favor da família, você luta por isso. Não né? só, e assim, bispo. Mas você luta por isso por quê? Porque você é deputado ou porque você acredita? Fala isso. Não só porque eu acredito que eu vivo isso. Na realidade, eu tive isso restaurado dentro de mim, porque antes a família, para mim, era uma instituição falida, bispo. Se eu olhasse assim para o meu passado, quem vai ver o meu passado, assim, minha mãe me criou sozinho praticamente. Né? Meu pai abandonou, eu tinha 5 anos, depois eu restaurei um relacionamento com meu pai com 24 anos de idade, certo? Quando eu fiz o revisão de vidas, quando eu me perdoei ele, enfim. Agora, o que é interessante esses movimentos que querem destruir a família? Porque eles querem deixar o ser humano vulnerável. E quando o ser humano ele vive num ambiente familiar forte, e vou dar um exemplo da Bia, né? Que é a minha filha mais velha, e dos filhos, né, do Davi e do Gabriel, eles vivem num ambiente familiar muito forte que o mundo não entra. Não entra. Os princípios você pode fazer o que for. Não entra. Por quê? Porque eles têm referência. Eles olham para a gente e nos veem como referência. Agora, quando você desestrutura a família, perde a referência, o mundo influencia e faz a cooptação. Por quê? Quando o mundo te influencia, é como? Olha só que coisa importante. Quando o pai e a mãe vivem bem, ele tem uma família estruturada, quando o filho passa por algum problema, quem que ele procura? O pai. É verdade. Eu vejo aqui em casa com os meus filhos, quando eles estão em crise, eles vão mais no Lucas do que em mim. Eles são homens. Acredito que se eu tivesse mulher, eu teria esse papel mais fortalecido. Eu falo muito que o Lucas é o conselheiro amoroso. Todas as vezes, às vezes chega à noite, pai, posso conversar? Pai, preciso falar com o senhor. E é muito bonitinho isso, porque os meninos procuram. Mas por quê? Isso que você está falando. Porque existe uma instituição. Tem uma referência. Aí a referência é o pai, é o avô, o líder da igreja. Agora, quando não tem, e não tem a igreja... Exatamente. Quem vai ser a referência para o seu filho? O Google acaba virando referência, a internet. A internet, o influenciador. Exatamente. Os amigos aí que estão vivendo aí a vida louca, entendeu? Tipo, a pessoa fica vulnerável, isso é muito sério. E assim, essa estratégia da esquerda de destruir a família é exatamente isso, para deixar as pessoas isoladas, deixá-las vulneráveis, para quê? Para que eles possam incluir um modelo de pensamento, certo? Que eles querem de controlar as pessoas. Que aí é uma defesa, entre aspas, de uma certa liberdade, que não é liberdade. A liberdade tem limite. Liberdade sem limite é libertinagem, certo? Que é o que hoje quem quer destruir a família quer implantar na nossa sociedade. Uma sociedade totalmente libertina. Uma sociedade, por exemplo, que o sexo pode ser livre. O meu filho mais novo, mãe, você viu que vão aprovar o sexo com o animal, ele estava em crise. A pansexualidade também, que, por exemplo, estava discutindo num congresso a redução do consentimento sexual de 14 para 12 anos de idade. Assim, são propostas absurdas. Tem um projeto de lei no Congresso também que fala sobre a família do século XXI, que autoriza, entre aspas, o relacionamento da filha, da mãe com o filho e do pai com o filho, enfim.
uma bagunça nesse sentido. Agora, por que essa estratégia? E aí a gente vai ver, né? A gente vai ver que essa é uma estratégia do inferno, fato, para deixar as pessoas isoladas. Por quê? Qual é o papel do diabo? O diabo ele vem para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós não vamos ter vida e vida em abundância vivendo isolados. Nós não vamos ter vida e vida em abundância se nós não tivermos referência. Agora, se nós vivermos isolados, nós somos presas fáceis para o inimigo. Se você fica isolado, acabou, o diabo vai lá e te pega. E aí entra um outro ponto. Bispa, a quantidade de pessoas que tentaram o suicídio na pandemia foi um absurdo. Aumentou, né? Você tem muito. Só em Brasília... O número de pessoas que compraram, para vocês terem uma ideia, a venda de Rivotril nas farmácias, uma médica me disse, aumentou 80% na pandemia. O que é Rivotril? É um ansiolítico. Bispa, eu só vou lhe passar um dado que eu peguei da Secretaria de Saúde, que é engraçado, que esses dados eles não divulgam, né? Uhum. Que durante a pandemia aumentou o número de notificações de pessoas que tentaram suicídio em 130%. 130%. 130%. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Por que isso? Porque a pandemia, todos ficaram em casa, a grande maioria sozinhos, sem poder se relacionar, sem conseguir se relacionar com as pessoas, e aí se deram com o seu próprio vazio, né? E se dando com o seu próprio vazio, aí é que tá. Eles vai lá e tentaram tirar suas vidas. Você tem alguma lei sobre o suicídio, um trabalho na Câmara? Tem. Né? Bem forte. Porque as suas pautas é violência doméstica, o feminicídio, o combate à automutilação. Que a automutilação... A ideologia de gênero. Isso, combate à ideologia de gênero. E, bispo, a automutilação ela é um passo anterior do suicídio. Porque, assim, a maioria dos adolescentes e dos jovens que se automutilam, eles dizem que a dor da alma é maior do que quando elas se cortam, certo? Agora, nossa, que doido, isso né? é uma coisa que... E, assim, tem vídeos na internet que ensinam a pessoa a se automutilar, a se cortar e ninguém vê como é que a pessoa vai se esconder e tal, enfim. Isso é triste. Agora, o que é interessante, bispo, é que durante a pandemia as pessoas se isolaram e aí a gente fez um movimento, até a pedido da senhora mesmo, né, na época que, na primeira onda, as igrejas ficaram de portas fechadas. Foi. E a senhora me ligou e falou assim, Delmárcio, tem muitos jovens nossos que estão sozinhos e tal. A igreja precisa pelo menos abrir com toda a segurança sanitária possível, com a responsabilidade que nós temos. E aí fizemos um projeto de lei que virou lei. Foi. A gente comentou sobre isso ontem. Que tornou a atividade religiosa como atividade essencial. Gente, se não fosse essa lei... Gente, só vou falar que a autoria, eu só assinei, tá? Mas quem pediu foi a bispa Priscila, tá? Ela que me ligou, ela falou assim, Delmárcio, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa para isso. E, bispa, vou te dizer, se não fossem as igrejas terem aberto as portas... Eu não sei o que seria, né? Nós teríamos muitos mortos. Muito mais. Muito mais do que o coronavírus. No próprio coronavírus, né? Pessoas que iam tirar sua própria vida. Gente, é que a gente vive numa bolha, tá? Deixa eu falar pra vocês. Nós vivemos numa bolha. A nossa vida é ótima. Mas aqui a gente não sabe quando você tem alguém na sua casa, ou que morreu do coronavírus, ou que ficou em depressão por causa da pandemia e tentou a sua própria vida. Tem um filho de um empresário, não vou citar o nome aqui, que morreu bem na época, bem no meio da pandemia. Suicídio. O menino tinha tudo, mas o menino simplesmente tinha uma dor na alma. E eu fiquei, meu Deus, como? Né? Um menino de 19 anos tira a sua própria vida e o pai tem tudo. Assim, o que ele quiser, ele compra. Só que o dinheiro não compra tudo, né, Delmárcio? O dinheiro não compra, como é que fala? Felicidade, né? Muitas vezes o que ele queria era talvez o pai próximo, ter ali o carinho do pai. E não teve. E graças a Deus que a gente conseguiu abrir a porta das igrejas e essas pessoas que estavam com essa dor na alma, e a gente sabe, né? Quando a gente tem a nossa dor da alma, para onde a gente vai chorar? A gente vai para o altar. Vai para o altar, chora, entrega nas mãos de Deus. Isso foi uma coisa que foi fantástico, graças a essa lei. A gente conversa com alguns amigos de outros estados e aí eles falam, cara, Brasília foi top. Quanto tempo vocês ficaram fechados? Nós ficamos fechados 3 semanas. É isso mesmo. 3 semanas. Eu lembro que foi um rebuliço para fazer tudo online. 1 mês nós ficamos fechados. No 5ª semana, a lei dele foi aprovada.
o nosso governador sancionou, e aí nós voltamos com um número reduzido. Eu lembro que, por exemplo, na sede, lá cabem 2.000 pessoas, nós votamos por 350. Mas a gente podia fazer 350. Então, quem não tinha medo, ia com distanciamento, todos os protocolos. Mesmo, porque estava querendo, assim, gente, eu estou angustiado, eu preciso sair de casa. Isso. Foi para a igreja. Foi. Foi para a igreja. E eu vou falar para vocês, o número não aumentou. Não foi porque as igrejas estavam abertas que o número do coronavírus aumentou. Deixa eu lhe falar uma coisa, quem acompanhou um pouco esse debate, quando esse projeto estava na pauta, todos os deputados de esquerda, todos, são 7 na Câmara, usaram a tribuna me chamando de genocida, dizendo que eu ia, com essa lei, eu ia promover a morte, que as pessoas iam pegar o vírus na igreja e que tal, e não sei o quê. E, bispo, que eu, assim, o que me deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque eu não sou covarde, né? Eu fui para a tribuna virtual, que a gente estava em sistema virtual, e disse o seguinte, que nós, líderes religiosos, todos eles, sejam católicos, evangélicos, espíritas, nós prezamos pela vida. Sim. Nós prezamos pela vida e temos responsabilidade. Gente, para entrar numa igreja nossa, só não era revistado, mas era termômetro, era álcool em gel na mão, só entrava se tivesse de máscara, distanciamento. Depois, para voltar ao normal, a gente chegou, foi difícil, porque a gente estava tão acostumado com o protocolo, né? Agora, e o que eu acho interessante, né? A pessoa, eu até falei isso, eu falei, os líderes religiosos de Brasília e do Brasil são responsáveis, ninguém aqui quer matar ninguém. Ninguém vai deixar, por exemplo, um idoso que tem comorbidade entrar dentro de uma igreja. Não, e tem mais, só foi para a igreja quem estava muito angustiado, e quem se sentia seguro. Mas existem pessoas que se sentiam seguras, que não tinham medo, não tinham problema. Aquelas que tinham, nós sempre falamos, se você não está seguro, se você não se sente confortável, não venha. Mas isso realmente foi algo, foi uma sacada, glória a Deus, né? Porque nós tivemos outros estados, nós temos pastores amigos em outros estados, e a gente conversando com eles. Por exemplo, nós temos um amigo no Peru, Lima, em Lima, no Peru. Aí, lá, gente, voltou agora. 2 anos e meio as igrejas fechadas, Delmaso. Ainda não voltou 100%. Eles são obrigados ainda a usar máscara. Então, é agora, em janeiro, que abriu, e aí eles ainda estão com as restrições. Ai, eu falei assim, tanto que esse nosso amigo foi embora para Orlando, foi com a família, ficou morando em Orlando 2 anos, porque não tinha o que... Ele falou, eu fazia tudo online. Já que eu não podia estar lá presencial, então eu fui fazer online. Fui com a minha família, ele tinha condições, é casado com a americana, e ele é cidadão, então para ele foi fácil. Então, assim, uma coisa louca, como um país da América Latina. Mas aí ele falou, nós não tínhamos, a gente não teve ninguém para nos defender aqui. E, bispo, outra coisa que eu falei, uma coisa que me deixou triste, é que enquanto a esquerda tinha 7 deputados lá, que usaram a tribuna virtual, e todos eles falando a mesma retórica, eu fui sozinho. Tudo bem que a gente conseguiu a maioria para aprovar a lei, né? Conseguimos lá, por 7-6, aprovar a lei. Mas uma coisa que eu me pergunto, né? Que ali era um momento de você se posicionar, era um momento de falar, não, as igrejas têm responsabilidade e tal, enfim. E o que me deixa triste muitas vezes é que algumas coisas, algumas aberrações acontecem, certo? Que estão acontecendo, como a questão... A gente vê, bispa, por exemplo, o número de casos de crianças que estão sendo abusadas sexualmente aumentando todo dia. Mas por que aumenta? Por que aumenta? Porque existem, por exemplo, livros como o que a gente conseguiu tirar das escolas, tal de um Jabuti a Raposa. Que é outra coisa que você defendeu, que você foi escorraçado pela esquerda, aqui em Brasília não passou ideologia de gênero. Não passou ideologia de gênero. E esse livro, que é o Jabuti a Raposa, que ensina uma criança entre 7 a 10 anos a fazer sexo anal, está lá escrito isso no livro. Pelo amor de Deus, certo? O que isso vai... E, bispa, estava nas escolas públicas aqui de Brasília. Esse livro foi distribuído, e vou falar o nome mesmo, tá certo? Por um ex-ministro da Educação do governo da esquerda. Foi distribuído para todas as escolas. Todas as escolas. E esse livro chama Jabuti a Raposa. Eu fiz uma representação no Ministério Público, certo? O Ministério Público ele não fez nada, mas a Secretaria de Educação, eu notifiquei a Secretaria de Educação, a Secretaria recolheu esses livros aqui de Brasília.
E o porquê que aumenta? Porque hoje as crianças estão sendo totalmente erotizadas e estão tentando conduzir as nossas crianças, dizendo que o sexo é uma coisa comum e o pedófilo vai lá e age. Quando eu fui presidente da CPI da pedofilia, Bispa, foi a primeira CPI no país que conseguiu prender. A gente conseguiu um mandato de prisão e a CPI prendeu uma rede, 3 pedófilos em Tocantins, que fugiram de Brasília e foram para Tocantins. Sabe o que eles faziam? Não. Eles chegavam para a senhora, por exemplo, a senhora faz de conta que tem uma filha, e falava assim, Priscila, tudo bem? Eu sou fotógrafo, está aqui, olha o book, que lindo, da sua filha, vamos fazer? Vamos, olha, quanto é que custa? Ele te fazia um preço bem baratinho, pegava a sua filha, colocava no estúdio, tirava a roupa dela, tirava a foto dela nua e vendia na Deep Web. Meu Deus, que loucura. E fazia a venda disso na Deep Web. Além disso, dependendo da idade, se a menina tivesse um pouquinho mais, aliciava. E o que é interessante, o aliciamento de menor, porque isso quem me passou esse dado foi a pastora Carla, até ela me deu essa um dia eu estava conversando com ela, ela me passou esse dado, que a grande maioria dos abusos que acontecem entre crianças e adolescentes não é com violência, é por aliciamento, certo? O pedófilo alicia, ele faz com que a criança ou adolescente ele decida fazer aquilo, certo? E o adolescente fala, não, eu decidi manter relação sexual com ele, um absurdo, e acaba não denunciando. Graças a Deus por alguém que defenda os nossos princípios e valores, né? E aí, nós vivemos uma guerra hoje. Quando eu apresentei um projeto de lei para que fosse exposto, né, nas redes sociais, nos sites, aqueles que foram condenados, que tiveram trânsito em julgado por pedofilia, eu fui atacado dizendo assim, você não está garantindo a integridade de quem está sendo preso. Eu falei, interessante, né? Que a pessoa vai lá, abusa de uma criança, acaba com a inocência da criança, acaba com a integridade da criança e a gente precisa garantir a integridade dele. Não, e outra coisa, né? Nós queremos simplesmente, a escola não é lugar de ensinar sexo. Quem faz isso é a família. É a família. Né? Como psicólogo, isso não existe. Você não tem, a escola não é papel da escola ensinar sobre sexualidade. Ela pode ensinar sobre partes sexuais, na biologia, que isso é importante, sim. Mas ela não deve. Então, gente, acho que a gente tem tanto assunto aqui, mas eu sei que o deputado ele tem. Eu sei que o Delmásio tem a agenda lotada. Ele tirou um pouquinho aí do dia dele para poder conversar aqui. Eu acho esses assuntos fenomenais, porque eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho 2 filhos, e glória a Deus por alguém que está cristão, que nos defende, né? Que está defendendo aquilo que nós acreditamos. E nós estamos vivendo um tempo em que, se você não deixar explícito aquilo que você acredita é um direito nosso. E nós temos que ter representantes, sim, que vão defender aquilo que nós acreditamos. Então, Delmásio, queria agradecer por você ter vindo, né, dado o seu tempo aqui para a gente. E vou convidar ele para um próximo, porque são tantas outras projetos que ele, né, a autoria dele, são 8 anos, né? São 8 anos, isso. 8 anos já na Câmara, defendendo os cristãos, defendendo a família. E não é fácil, a gente sabe, eu acompanho de perto a família, a luta que eles vivem, né, todas as dificuldades, os ataques que eles sofrem só por defender aquilo que você acredita, né? Aquilo que acredita é aquilo que a gente vive, né, Bispo? E assim, eu que agradeço o convite, me sinto honrado, como é que fala? Fico assistindo o podcast da senhora lá no Instagram. E, Bispo, eu quero te agradecer mesmo por tudo aquilo que a senhora tem feito por mim, pela minha família, a senhora, o Bispo Lucas. É que eu digo, se a gente conseguiu chegar onde a gente está, para quem não sabe, ela é minha líder, tá, gente? Viu? Para quem não sabe, puxa minha orelha de vez em quando, né? E quero agradecer mesmo e quero deixar aqui para a senhora o seguinte, para quem está nos assistindo, graças a Deus pela igreja, porque em alguns momentos a família falha. E nós temos a igreja, que é a nossa grande família, que nos faz crescer, que nos faz desenvolver a cada dia. E é aquilo, né? Quando Jesus está conosco, o choro vem por uma noite, mas o gozo já vem pela manhã.
Obrigado, Bispa, que Deus abençoe. E, mais uma vez, te agradeço e estou aqui à disposição. Ok, gente, então nós vamos encerrar por aqui. Um beijo, fica com Deus. Lembrando, você que ainda não é seguidor do meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, segue lá. Essa entrevista, esse podcast vai estar inteiro e também nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tá bom? Um beijo, fica com Deus.